11 de setembro de 2001, o dia em que o mundo parou. Parou e mudou para sempre. Hoje, 11 de setembro de 2006, exatos 5 anos após os ataques, podemos analisar melhor o que aconteceu, por que aconteceu e quais as consequências. Uma cena de filme. Um filme tenebrosamente real. Na manhã daquele 11 de setembro, ninguém imaginaria que aquele dia entraria para a história, e da pior maneira possível. Duas 1.823 pessoas mortas. Corpos que nunca foram achados. Pessoas que não quiseram esperar pela morte mais dolorosa e saltaram dos prédios num ato de desespero. As vítimas dos ataques ao World Trade Center não pararam nas quase 3.000. Somadas todas as guerras e combates ocasionados pelos atentados, o número de mortes ultrapassa os 100.000. Tristemente, soldados americanos, afegãos, iraquianos e principalmente civis morreram e morrem todos os dias em virtude das guerras. Guerras causadas não por eles, mas pelos líderes e governantes. Curiosamente, Osama Bin Laden nunca foi achado. Já Saddam Hussein. Motivos para os ataques não faltaram. As invasões norte-americanas mundo afora e o poderio político e econômico sempre foram motivo de revoltas. As Torres Gêmeas eram o símbolo máximo de toda a grandeza dos Estados Unidos. Esse foi o motivo da escolha, a desmoralização do povo americano. Os alvos foram escolhidos por aquilo que significavam, não pelo que realmente eram. No total, 4 aviões foram sequestrados. O voo American Airlines número 11 atingiu a torre norte do World Trade Center às 8h45 da manhã. 18 minutos depois, o United Airlines número 175 atingiu a torre sul. O voo da American Airlines 77 caiu sobre o Pentágono às 9h43 da manhã. O único ataque mal sucedido foi contra a Casa Branca, sede do governo norte-americano em Washington. O voo 93 da United Airlines caiu às 10h10 da manhã em um campo aberto na Pensilvânia. As causas da queda nunca foram completamente esclarecidas. Há dúvidas se houve uma reação dos passageiros ou se o avião foi abatido pela Força Aérea Americana. Infelizmente, a morte de civis, policiais e bombeiros foram um mero instrumento de demonstração de poder. Da mesma forma que a morte de soldados e civis no Oriente Médio acontece em virtude de uma guerra política e econômica, além de uma clara vingança. As Torres Gêmeas do World Trade Center foram resultado de uma engenharia ousada e inovadora. Sua construção levou 12 anos e praticamente reinventou a forma como arranha-céus eram construídos. Anos mais tarde, essas inovações foram a causa da queda das Torres Gêmeas. Para a construção de prédios tão grandes, foi necessário desapropriar e escavar uma área de 1.240.000 metros quadrados. Toda essa terra retirada serviu para o aterramento de portos próximos, onde hoje existe, por exemplo, o World Financial Center, complexo de prédios que foi seriamente danificado com a queda das torres. Para atender aos 110 andares, foram instalados elevadores expressos e locais, ou seja, para agilizar o trânsito de pessoas eram necessárias 2 viagens. Cerca de 4% dos escritórios de Nova York estavam instalados no complexo World Trade Center, composto por 7 prédios no total. Além disso, haviam ali shopping centers, bares, restaurantes e até estações de metrô. O plano dos ataques foi trabalhado cuidadosamente. Os sequestradores fizeram cursos de aviação para que pudessem atingir os alvos com precisão. Especialistas em aviação consideram os ataques muito bem planejados, pois a curva feita pelas aeronaves era necessária para balancear as massas de ar e evitar, assim, desvios na rota. A queda dos prédios foi uma terrível surpresa. Osama Bin Laden declarou em vídeo que nem ele imaginara que a queda total das torres poderia acontecer. As análises e explicações para uma implosão total causada apenas por um impacto na parte superior dos prédios são muitas.
Na teoria, a queda deveria ocorrer apenas dos andares atingidos para cima. O grande problema é que a estrutura do World Trade Center estava dividida entre os pilares centrais e o revestimento externo do prédio, ambos seriamente danificados na colisão das aeronaves. As escadas de emergência também estavam centralizadas, ou seja, após o impacto não havia por onde fugir. Esse foi o motivo pelo qual muitos escolheram abreviar o sofrimento de morrerem carbonizados e pularam dos prédios. Aviões com o tanque cheio serviram como verdadeiras bombas. O querosene em chamas derreteu as estruturas de aço dos prédios. A queda da Torre Sul, segunda a ser atingida, ocorreu antes da primeira, pois os danos aconteceram em andares mais baixos, criando uma pressão ainda maior. Tanto os impactos dos aviões quanto a queda das torres puderam ser captados por sismógrafos, equipamentos de detecção de terremotos. A vibração e o incêndio causaram a queda do 7º prédio do complexo após 7 horas em chamas. O Hotel Marriott, que ficava entre as torres, foi completamente esmagado pelos destroços. Os outros 3 prédios seriamente danificados foram derrubados algumas semanas depois. Um problema enfrentado na construção das torres voltou a preocupar engenheiros e cidadãos de Nova York. A pressão das águas do rio Hudson voltaram a ganhar força com a ruptura das estruturas de contenção. Além do incêndio, que durou dias, havia o risco de uma inundação na enorme área ocupada pelos prédios, que poderia causar uma destruição ainda maior. Todos os dutos de metrô, energia, gás e água tiveram de ser lacrados. As marcas da tragédia existem até hoje. O cheiro de queimado impregnado paira sobre o local como um fantasma. Os milhares de visitantes que vêm todos os anos falam com o silêncio. Para a decisão do que fazer no local do complexo, foi realizado um concurso de arquitetura. O projeto ganhador foi a Freedom Tower, ou a Torre da Liberdade. No local dos prédios atacados, haverá apenas as pegadas, marcadas com um espelho d'água no subsolo, contendo os nomes de todas as vítimas do ataque. A torre principal ficará logo ao lado, e alguns novos prédios serão construídos na outra metade do terreno. Documentários sobre os atentados não faltam. O mais importante destes é o dos irmãos Naudet. Os ataques ocorreram durante as filmagens do dia a dia dos bombeiros de Nova York. Os irmãos possuem registros impressionantes e únicos, como, por exemplo, o impacto do primeiro avião nas Torres Gêmeas. Além disso, um deles estava dentro do saguão da Torre Norte, no momento em que a Torre Sul caiu. O polêmico cineasta norte-americano Michael Moore lançou o filme Fahrenheit, no qual acusa o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e seu pai George Bush, de cúmplices dos ataques. Teorias conspiratórias e fatos mal explicados não faltam. A dúvida sobre a queda do voo 93 é apenas uma das questões que talvez nunca sejam completamente esclarecidas. Só agora, 5 anos depois, que a ficção encarou os ataques. O filme United 93, do diretor Paul Greengrass, mostra a história do voo que nunca atingiu o alvo. No filme, o diretor assume uma estética quase de documentário, fatos em ordem cronológica e tempo real. O resultado é assustadoramente realístico e consegue colocar o espectador dentro do fatídico voo 93. We have to do it now, because we know what happens if we just sit here and do nothing. Já o filme World Trade Center, de Oliver Stone, tem estreia no Brasil prevista para o dia 29 de setembro. Ele conta a história de 2 policiais que, na tentativa de salvar vidas, foram soterrados pelos escombros dos prédios. O sargento John McLaughlin e o oficial Will Jimeno foram as 2 últimas vítimas resgatadas com vida. – 11 de setembro de 2001, o dia que mudou a história. Uma história que depende apenas de nós mesmos para continuar mudando.
Que os ataques e todas as vidas perdidas em razão deles nos sirvam de lição.